Deus, queremos te louvar pela vida do teu filho, que será o teu instrumento aqui esta noite, a tua boca aqui esta noite. Tudo que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor já falou ao seu coração, já o preparou, e ao Pai, agora, Senhor amado, o Senhor vai usá-lo para nos abençoar. Toma ele em tuas mãos, abençoa ele, ó Pai, abençoa o seu lar, a sua esposa, seus filhos, onde estiverem, seu neto, guarda esta família, abençoa cada dia, repreenda todo o mal, alegra, encoraja e mostra a ele, Senhor amado, que o Senhor é com ele também, em toda e qualquer situação da sua vida, renovando, abençoando, fortalecendo, para que ele possa continuar sendo teu instrumento, abençoador de vidas aqui nesta casa. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor falará aqui nesta noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão alegres no Senhor? Graças a Deus. Glórias a Deus. Você tem Bíblia? Usa a sua Bíblia? Gosta de ler a palavra de Deus? Então pega a sua Bíblia aí e abra na Epístola aos Romanos. Nós terminamos o capítulo de número 7. Nós terminamos a revista sobre Romanos. Pastora Bernadette falou domingo passado, Romanos 8. Eu acho que pastora Lambrizotti falou na quarta-feira um pouco sobre Romanos 7. Eu acho tremendo que Deus fala, através da sua palavra e de uma maneira geral, usando cada um e cada maneira. Mais uma vez, eu creio que Deus tem algo a falar conosco através de Romanos, capítulo número 7. Vai lá para o verso 21. Alguns versos que eu lerei, do 21 até o 25 somente. Todos acharam? Na minha versão, NVI, diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Podeis assentar, amados. A nossa pregação, a nossa mensagem, todas as vezes que alguém pega um microfone para testemunhar, para falar de alguma coisa, a nossa mensagem ela não pode ser dura demais da conta para que as pessoas não achem que nunca conseguirão, às vezes, chegar naquele ponto de conseguir alcançar aquele ideal. Mas, ao mesmo tempo, também ela não pode ser tão branda que as pessoas possam achar que elas não precisam, de maneira alguma, modificar a sua vida, e de que servir a Deus é coisa light, tranquila, e que tudo bem, da maneira que eu me encontro, está tudo certo, da maneira que eu penso, está tudo legal. Mas, às vezes, nós precisamos tomar na nossa vida algumas importantes decisões. Quando eu olho para esse texto aqui, que o apóstolo Paulo escreve, eu vejo como nós fomos, às vezes, manchados pelo pecado, e às vezes a nossa cruel maneira de lidar com o fracasso, com derrotas, às vezes nós não conseguimos ser naquilo que Deus tem para ele de mais essencial, que é a santidade. Às vezes nós falamos muitas coisas e praticamos poucas coisas. Dizemos uma coisa, fazemos outra. Pensamos uma coisa, realizamos outras coisas. Negligenciamos questões que são
importantes, deixamos de fazer aquilo que Deus pede, e às vezes questionamos a Deus em coisas triviais que Deus está fazendo, às vezes coisas pequenas, e nós entendemos que às vezes Deus está contra nós, porque não está saindo, às vezes da maneira como nós imaginamos e idealizamos, e às vezes fica a pergunta que, às vezes que desse texto me levou a meditar nele também, a pergunta: quem pode nos libertar das realidades amargas e limitadoras que temos? Quem pode? Quem pode nos libertar desses fracassos, dessas sobe e desce, desse cai e levanta, dessas situações, às vezes, que nós não conseguimos lidar direito? Fica esta pergunta aqui. A primeira pessoa que usar a expressão nascer de novo foi o próprio Nicodemos, quando ele questiona a Jesus, e quando Jesus conversa com Nicodemos, e Jesus falando a respeito de vida eterna, de entrar no reino dos céus, e ele diz para Nicodemos que a pessoa, para entrar no reino de Deus, ele tinha que nascer de novo. Nicodemos, eu entendo que talvez tivesse no seu coração alguns questionamentos, algumas perguntas. Ele não fala para Jesus por que eu devo nascer de novo. Ele não questiona Jesus o porquê que ele deveria nascer. Eu entendo que ele, no coração dele, ele sabia. Ele fala para Jesus como fazer isso. Como fazer isso? Como pode um homem novamente entrar? Ele não entendia, mas ele queria realizar a coisa certa na sua vida. Às vezes nós ficamos com estas questões na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós nos paramos às vezes nos porquê que Deus tem feito, tem realizado as coisas nas nossas vidas, e nós deixamos de entender como Ele pode realizar isso na nossa vida, realizar na minha vida e realizar na sua vida. Diga glórias a Deus. Eu coloquei que, como nós estamos falando aqui eu coloquei como tema desta mensagem o miserável e seu estado de miséria. O miserável juntamente com o seu estado de miséria. Miséria talvez tenha sido seja talvez um dos últimos estágios, de sofrimento, do sofrimento humano. As palavras miséria, miserável, misericórdia, tudo vem de uma mesma raiz. A palavra misericórdia tem algumas traduções que dá do latim, colocar o miserável no coração, mas se você pegar as duas palavras, misericórdia, significa que é um coração pobre, ou seja, aquela pessoa que tem um coração pobre, aquela pessoa que ela não tem nada, aquela pessoa que ela se sente vazia, sem coisa alguma na sua alma. Quando Jesus diz lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, no verso 33, ele diz que bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles será o reino de Deus. O que é isso que eu entendo? Ele está vendo a intenção real do nosso coração. Ele não está falando de uma pobreza de bens materiais. Ele não está falando da pessoa que ela é excluída da sociedade por causa da sua falta de condição financeira. Não, o que Jesus está tentando colocar e parafraseando e fazendo aqui uma comparação, Ele está comparando aqui para você entrar no reino de Deus, para você entrar na vida eterna, você tem que ter sim um coração pobre, um coração que saiba receber algo das outras pessoas, um coração que saiba receber, quando você está lá no pó, você saiba levantar as suas mãos para o céu e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Porque se nós pedirmos a Deus pela sua justiça, nós seríamos consumidos. Porque pela sua justiça nós estaríamos mortos, mas nós clamamos pela misericórdia dEle. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aquele que não tem nada, aquele carente, aquele necessitado, aquele que às vezes é desprezado, aquele que não consegue se olhar no espelho pelo seu estado de miséria terminal que adentra a sua alma.
Quantos de nós não chegamos, às vezes, dentro da nossa igreja? Hoje nós estamos bonitos, não é verdade? Povo bonito, né? Povo elegante. Nós estamos dentro de uma igreja, mas quando nós olhamos, às vezes, o nosso passado, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 20 anos atrás, quem éramos nós? Nós perguntávamos o que fazer da vida. Nós perguntávamos que fim eu vou ter. Nós perguntávamos o que eu preciso fazer para que eu possa mudar a minha vida. Foi aí que o doce e amável Espírito Santo de Deus entrou no nosso viver, entrou na nossa alma, tomou conta do nosso ser, pegou, lavou as nossas coisas ruins, erradas, tirou a vergonha, nos deu dupla honra, nos deu um nome especial e hoje estamos aqui congregados para louvar, glorificar o nome dEle, precioso Senhor, da nossa vida, da nossa alma. Aquele filho, quando a Bíblia diz que o miserável, e Paulo fala muito disso aqui, é com aquela pessoa que encontrou o fundo do poço, aquela pessoa que talvez chegou no final do poço, não tem mais saída, não tem para onde ir, como o filho pródigo, quando chega no final, depois de fazer todas as coisas, ele chega num lugar, parece que um local sem saída, um local que ele odiava, um local que as pessoas diziam para ele que não era bom, que era pecado, que não deveria existir na vida de um judeu. Mas aquele filho pródigo, quando ele se viu, ele estava fazendo exatamente aquilo que ele mais detestava na sua vida. Quando ele se viu, ele estava misturado com aquilo que ele mais odiava. Cuidar de porcos. Às vezes, quando nós olhamos, talvez, o nosso passado, ou para algumas pessoas se olham na sua vida, se centram o seu dia a dia hoje, elas às vezes têm feito aquilo que elas mais detestam fazer. Às vezes você tem realizado, tem falado coisas que você não gostaria de falar, tem executado coisas que você não gostaria de realizar. Mas a Bíblia diz que quando Paulo está escrevendo o capítulo 7, ele está falando de algo, de uma lei. E uma lei sozinha, ele não conseguiria, porque uma pessoa somente com a lei, ele é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Uma pessoa sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua alma. Por isso que ele entrou nesse estado de miserabilidade. Mas Deus não nos quer ver como arrogantes espirituais. Não tem pessoa alguma que pode se rogar de que ele é forte o bastante. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não tem uma pessoa. Paulo disse que não existe um, todos são pecadores. Não existe uma pessoa. Quando ele diz que está falando disso aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, gente, olha pessoal, nós, pelo mais que nós tentamos fazer, nós não podemos trocar a nossa natureza pecaminosa de maneira alguma. O Paulo está dizendo: olha, não importa o que eu faço, eu ainda continuo pecador. Você já se imaginou diferente de um pecador? Antigamente, a gente, quando ia nos encontros, a gente tinha aquelas frases que lá nos encontros, lá de 2001, 2002, quando começou os encontros, tinha aquela... Eu lembro que eu fui no meu primeiro encontro, num lugar lá longe, abandonado, e fui lá para baixo, não queria conversar com ninguém, olhando as misérias da vida, sentindo as misérias. Sabe quando você sente as misérias da sua vida? É quando você se olha no espelho.
e você não consegue enxergar ninguém diferente daquele homem ou daquela mulher, pecador, pecadora, carente, necessitado da graça de Deus. Aquela pessoa que sozinho ele é como um saco vazio, que não para em pé. É impossível nós sermos alguma coisa sem a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Nós podemos ser até grandes coisas, mas nós nunca adentraremos o céu pelas nossas próprias forças. Quando nós estávamos lá nos encontros, lá eles falavam assim: quem que você é? É um santo lutando contra o pecado ou é um pecador lutando para ser santo? O que você é? Quem que você é? Um pecador lutando para ser santo ou um santo lutando contra o pecado? Quem nós somos? A Bíblia diz que nós somos e fomos santificados. Eu já não sou mais escravo do pecado de maneira alguma. E você não é mais escravo, escrava do pecado, não. Hoje nós temos alguém que habita em nós, o Espírito de Deus que habita na minha vida, habita na sua vida. Mas isso não me isenta, não te isenta de nós um dia ainda pecarmos. Não me isenta de fazer aquilo que desagrada a Deus. Não te isenta de fazer isso, mas a minha luta, a sua luta é exatamente essa: nós não sermos pecadores costumazes. Pecadores que sabem, que premeditam, pecadores que entendem que estão pecando, mas eles não querem uma mudança de vida, uma transformação, porque o pecado é bom, o pecado é gostoso, mas o pecado não te leva a lugar algum, ou melhor, o pecado te leva exatamente nos lugares pelos quais você nunca gostaria de estar. Diga misericórdia. A gente às vezes pensa, que seria tão bom se Deus tirasse a nossa natureza antiga. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós convertemos, eu imaginava quando eu converti, que a partir daquele momento eu nunca mais teria problemas com pecado. Eu imaginava que a partir daquele instante a minha luta com o pecado tinha acabado, eu tinha aceitado a Jesus, agora o Espírito de Deus morava em mim. Seria tão bom se nós pudéssemos caminhar direto para o céu, sem passar pelas lutas, pelas tribulações, pelas lutas contra o pecado. Paulo chega a dizer que em determinada sua carta, que ele esmurra seu próprio corpo. Ele não está falando que ele é pecado, que ele continua pecando, não. Quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida, parece que era muito mais fácil. Quando você não tinha Jesus, parece no seu coração, parece que era muito mais fácil. Porque parece que não tinha ninguém que te controlava. Não tinha aquela vozinha, aquela voz que fala no seu interior, no seu íntimo, dizendo: olha, não pode, não faça, não é bom, fuja, corra. Não, era a voz simplesmente que impulsionava, que empurrava. Mas hoje não. Hoje nós temos aquela voz que caminha: se eu estou deitado, o Senhor está comigo. Se eu estou na luta, o Senhor está comigo. Se eu reúno os amigos para festejar as minhas vitórias, Ele está comigo, sim. Porque hoje Ele habita em nós. Bata no seu peito e diga assim: o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. É o próprio Paulo que traz mais luz sobre este assunto. Ele diz em Gálatas 5,17, diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e este contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Um opõe-se ao outro, para que nós não façamos o que nós queremos. A pessoa sem Cristo, ela só tem uma opção.
Mas a pessoa que deixa o Espírito de Deus tratar na sua vida, agora ele não tem só mais uma opção. Ele não tem mais somente uma escolha. Ele tem agora uma balança, parece que existe uma balança entre a carne de um lado, o Espírito de outro, e a voz do Espírito Santo falando, servindo nessa balança para você. Você agora não tem mais simplesmente que escolher o pecado, porque o pecado já não faz mais parte da sua vida como um todo, mas ele é uma exceção na sua vida. Agora a balança vai pender para o lado espiritual, porque você já não é mais alguém carnal, você já não clama mais pela carne, a carne já não te comanda, já não te leva na sua vida, não toma as decisões por você, você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Em Gálatas, em Gênesis 4, 7, tem uma palavra que diz assim, e eu gosto muito desta palavra, diz assim: eis que o pecado jaz à porta. Diga comigo, o pecado jaz à porta. Ele continua dizendo, é uma palavra de Deus para Caim, dizendo assim para Caim querendo, premeditando matar o seu irmão, e Deus antecipa esse momento na vida de Caim. Antes de acontecer o fato, Deus antecipa isso na vida dele, fazendo o papel do Espírito Santo na nossa vida. E Deus bloqueia Caim naquele momento e diz para Caim assim: olha Caim, essa não é a única opção que está no seu coração. Você tem uma outra opção na sua vida. Olha Caim, o pecado jaz à sua porta, mas o seu desejo, esse desejo que habita em você, ele é contra você. Ele vai te levar para o mal, vai te levar para o buraco, mas ele completa dizendo: mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz, o que significa isso? Preste atenção no pensamento e no raciocínio. O que Deus está falando para Caim é o mesmo que às vezes Ele fala para mim e para você. A palavra jaz significa inerte, morto, parado, sem vida, estirado, deitado, sem força alguma. Ou seja, o que é isto aqui, está falando aqui, é parafraseando isso aqui, é como se Deus desse uns bons tapas, tipo um MMA divino no pecado, e colocasse o pecado lá nos nossos pés, e dizendo: olha, o pecado agora já está morto, está aí, ó, quase morto, mas cumpre você dominá-lo. Sabe o que acontece às vezes na nossa vida? Deus coloca o pecado, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos fortes. Nós nos tornamos fortes, porque agora tem conosco aquele que pode todas as coisas. Mas às vezes nós começamos a brincar com aquele que está morto, que está praticamente lá. Primeiro nós pisamos nele, depois nós vemos que ele está com um pouco de vida, começamos: mas é tão bonitinho, parece que não é tão feio assim. Eu vou dar um pouquinho de água para ele. Mas ele é tão legal, parece que não era tudo aquilo que as pessoas falavam. Parece que não é tão feio assim como as pessoas me diziam. Eu vou dar uma comida para ele, eu vou alimentar ele só um pouquinho para ver o que acontece. E na nossa vida, às vezes nós vamos fazendo exatamente isso, pegamos aquilo que está quase morto, porque o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ele faz com que o pecado já não é aquela chama na nossa vida mais não, mas às vezes nós começamos a brincar com o pecado, começamos a alimentar o pecado, e o pecado vai se tornando cada vez mais forte, e a palavra de Deus: mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar como? Dominar como? Se há alguma coisa que está dentro de mim, habitando em mim, o pecado estava habitando na minha vida. De acordo com esse versículo aqui, a gente vê que tem que fazer o domínio sobre o pecado. Mas como dominar algo que o nosso corpo está inclinado a fazer? Como dominar alguma coisa que nós estamos tendenciosos a executar? Como dominar alguma coisa se o Espírito Santo está falando conosco e nós saímos da nossa casa premeditado para realizar o pecado?
Pensa num negócio duro de dominar, é a carne. Pensa num negócio duro, difícil. Você lembra daquele touro bandido? Vocês lembram daquele touro? Aquele touro bandido, ele morreu há uns anos atrás. Mas enquanto ele viveu, e ele viveu acho que uns 15 anos que ele viveu, somente parou uma pessoa em cima dele. Lá naqueles rodeios de Jaguariúna, somente uma pessoa, somente um homem, parou no lombo daquele bicho. Porque as pessoas pensavam que para ficar 8 segundos era muito fácil. Que elas podiam ficar 8 segundos no lombo daquele animal, que ele era igual aos outros. Mas ele era diferente de todos os outros. E tanto que mais de 200 rodeios que teve, somente um conseguiu ficar os 8 segundos em cima daquele homem, daquele lombo, daquele animal. A nossa vida às vezes é da mesma maneira. Nós só conseguiremos vencer porque Jesus já venceu por nós, Jesus já venceu por mim e já venceu por você. Agora o negócio, ele falou, capeta está preso, amarrado, lançado, agora pode monta que o negócio agora não vai cair, e a gente alegre, vai lá e monta, e às vezes brinca, brilha, recebe louros, recebe alegria, conta testemunhos de bênção, porque a gente pensa que nós somos fortes, mas nós não somos fortes. Quem é forte é o Deus que em tudo nos fortalece. Como é difícil dominar a tal da natureza velha. Como é difícil, pensa aí. Como é difícil. Essa semana, umas irmãs foram lá em casa, foram orar pela Marisete, e aí muita mulher junto, eu pensei, eu vou me mandar daqui. E eu saí, fui resolver algumas coisas, e saí ali, eu pensei, eu vou lá no setor, no centro, ali perto do Estádio Olímpico, vou ver uns negócios que eu tenho que fazer, comprar uns negócios, e saí, peguei a marginal e comecei a orar. Eu gosto de, quando está sozinho, quando eu estou sozinho, dentro do carro, falar com Deus. Eu gosto de fazer isso. Eu comecei a orar, saí da minha casa, e o Espírito Santo de Deus tocando no meu coração, pelo que elas estavam fazendo lá na minha casa, pela alegria, agradecendo a Deus, conversando com Deus. E eu saí pela marginal, andei toda a marginal, cheguei lá na frente, saí lá da marginal, entrei à direita, peguei a Anhanguera. Quando eu peguei a Anhanguera para entrar na Paranaíba, estava tranquilo, orando, falando com Deus naquela unção, os olhos cheios de lágrimas. Quando eu entrei assim, eu fui entrar por fora, assim, para fazer a virada e entrar na Paranaíba, um cara não gostou e achou que eu estava, não podia entrar 2 pessoas junto. E o cara me deu umas fechadas e buzinou perto de mim, e buzinou, olhei a placa dele, uma cidadezinha do interior. A minha vontade era parar o carro, pegar no pescoço dele, esganar ele, e descer ele de lado daquele carro. E o Espírito Santo falou, e a oração. Era como se eu dissesse para o Espírito Santo, espera aí só um pouquinho que eu estou resolvendo umas coisas aqui urgentes, depois a gente continua. Mas é exatamente isso que a gente faz. Não é às vezes a oração, não é porque você é crente, não é porque você é santificado, não é porque você separa, que você vai ser diferente, vai deixar de ter luta, vai deixar de ser tentado, não, de maneira alguma. O que nos faz fortalecido é nós nos agarrarmos na nossa pequenez,
na nossa mediocridade, nas nossas misérias mesmo, e voltar os nossos pensamentos para Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, desse pecador que sou, mas eu sou pecador, mas eu confio num Deus que é o meu Salvador, o meu Redentor amado da minha alma. Paulo disse: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Eu sempre gosto de ver as opções quando a gente está estudando a Bíblia. Uma das tendências que tem sobre esse versículo é que o Paulo está querendo dizer que o pecado pode nos levar à morte. Mas uma outra opção, e que eu gostaria de falar nela nesta noite, completar um pouco aqui, é dizer que ele também, quando ele está falando, quem me livrará do corpo desta morte, ele está de olho quando, às vezes, o orador Cícero foi um dos poucos que, quando a gente lê, o orador Cícero, lá no ano do 1º século antes de Cristo, ele citava exatamente essas lutas, e ele citava algo que era marcante, e os romanos tomaram isso para eles. Era uma espécie de lei do talião, olho por olho, dente por dente, isso tudo narrado. Então os romanos talvez pegaram isso, e como isso foi escrito um século antes de Cristo, Paulo, eu creio que Paulo está fazendo referência a isto, falando desta morte, quem me livrará do corpo desta morte? Porque os bandidos, quando eram presos, nessa espécie de lei de talião, por exemplo, se alguém assassinou o outro, assassinou um membro da casa do outro, e quando ele era pego, e quando ele era preso pelos familiares, não pelas autoridades, os próprios familiares pegavam esta pessoa, amarravam ele, esse bandido, esse assassino, amarrava ele na vítima, na própria vítima, naquele que estava morto, e amarrava ele de frente para esta pessoa, colocava olho no olho, boca a boca, braço a braço, mão a mão, perna a perna, e junto, e amarrava com corda, e deixava ali o morto e o bandido vivo, até que ou o bandido morresse, ou aquele defunto começasse a apodrecer, e aquele homem morreria de qualquer forma. Se ele não morresse, eles matavam ele, mas ele ficava ali com aquele morto pendurado nele, grudado nele. O que Paulo está dizendo aqui, e eu creio que seja isso, está dizendo: quem me livrará desse corpo? Porque eu sou um assassino, eu sou um preso, e não tem nada que eu faça que eu consiga me livrar e me libertar disso. Mas se ele para aqui, nós estaríamos todos derrotados. Se Paulo para aqui nesse momento, nós estaríamos todos perecendo, sem ter realmente o que fazer. Mas ele diz: mas eu dou graças a Jesus, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, meu autor, meu salvador da minha alma. Diga glória a Deus. E para nós encerrarmos, eu tenho uma história, eu gosto desta história e eu modifiquei ela um pouco. A natureza carnal, ela pode ser treinada ou ela deve ser submetida a Cristo. A nossa natureza carnal, se ela for treinada sem Cristo, será que a gente consegue realizar aquilo que nosso coração almeja? A nossa natureza carnal era o que o Paulo está dizendo: miserável homem que sou. Será que a nossa própria natureza sozinho, nós conseguiremos viver afastado do pecado? Será que nós conseguiremos adentrar ao céu pelas portas? Será que nós conseguiremos de alguma maneira ludibriar o diabo, ludibriar o pecado, ludibriar o inferno, e ainda assim nós adentrarmos pelas portas eternas sem Cristo na nossa vida?
Alguém propôs e disse: eu vou treinar um animal a fazer tudo contra a sua natureza. Eu vou treinar alguém e provar que essa tese aqui é correta. Se eu treinar alguém, um animal que, mesmo que seja contra a natureza dele, eu vou provar que essa tese está correta. E ele pegou um gato e começou a treinar o gato. E o gato pegou um gato bonito, um gato malhado, né? Um gato que dorme na casa, na cama. Um gato daqueles bonitões. E ele começou a treinar o gato. Vou fazer desse gato um verdadeiro gentleman. Vou fazer desse gato um verdadeiro gentleman totalmente, na sua total identidade. Vou mudar a natureza desse gato. Ele começa a treinar o gato. Primeiro ele veste uma roupinha no gato. O gato fica bonitinho. Depois ele começa a treinar o gato a andar sobre as duas patinhas, e o gato começa a andar sobre as duas patinhas. Está bonitinho o gato. Ele falou: agora o negócio está bom, mas eu vou melhorar ainda para provar a minha tese para aquele amado, que eu posso mudar essa natureza desse gato. E ele começa a treinar o gato. Agora o gato começa a andar, ele começa a treinar o gato a fazer com as mãozinhas, as patinhas assim. E ele treina o gato, e o gato anda sobre as duas patinhas com as mãozinhas estendidas. E agora ele coloca nas mãozinhas do gato, ele coloca uma bandeja. E o gato, imponentemente, ele começa a andar de um lado para o outro com as bandejas. Ele coloca os copos na mão, lá nas mãozinhas do gato, em cima ali daquela bandeja, e o gato leva e começa como um garçom, né? Um garçom bem treinado. O gato vai lá e começa a servir as pessoas. O gato estava fazendo o maior sucesso do mundo. Ele estava inchado e dizendo para todos: eu consegui mudar a natureza de alguém, eu consegui mudar a natureza desse gato, até que, no meio daqueles visitantes, alguém tinha alguns ratos numa caixa. E quando o gato estava indo para fazer o final, o desfecho, para o dono da casa entregar uma taça, né, bonita, entregar para o dono da casa, quando ele vai levando com as patinhas assim, alguém solta os ratos. O gato joga a bandeja no chão. O gato rasga a roupa. O gato faz e desfaz e sai correndo e larga tudo que ele está fazendo, bandeja, copos e tudo, quebra tudo e esquece tudo, e não adianta chamamento, e o gato vai em cima do rato e até pegar os ratos. Ou seja, a tese daquele homem caiu por terra. Porque na nossa vida, exatamente, nós fazemos coisas bonitas, podemos ser bem treinados, podemos falar bonitinhos, podemos ser elegantes, podemos ter classes sociais altas, podemos ter um currículo bonito, podemos ter mulher bonita, o marido bonito, carro bonito, emprego bonito, até que solta os ratos para ver. É só tirar o nosso verniz. É só começar aquilo que está uma casca pequena. É só nós fazermos exatamente aquilo que às vezes nós fazíamos no passado e começarmos a voltar a fazer as mesmas coisas. O que Paulo está dizendo aqui, que nós somos miseráveis. Nós somos homens miseráveis se nós estivéssemos sozinhos e solitários. Mas quando ele diz que nós temos Jesus na nossa vida, agora nós temos uma opção de vida. Eu já não sou, você não é mais simplesmente levado pelas emoções. Quando alguém solta os ratos, você vai no primeiro impulso. Alguém que você diz que está tudo bem, até que aparece uma oportunidade para mentir e você mente.
Você que prometia para você mesmo ser fiel em tudo, até que surge uma oportunidade e você trai o seu esposo, sua esposa com olhares. Até que, miserável homem que sou. Vamos ficar de pé. Será que em toda a minha vida vai ser sempre esse conflito? Será que na sua vida vai ser sempre esse conflito? Um dia, uma das naturezas assumirá o controle na sua vida. Um dia vai. Uma vai sobreviver, a outra vai morrer. Qual delas vai ser vitoriosa? Qual natureza que vai ser vitoriosa? Qual natureza que ficará escrava da outra natureza? Um dia isso acontece na nossa vida. Se o meu espírito, se o seu espírito for fortalecido, você pode ter certeza de uma coisa: pode acontecer quaisquer coisas que nós passarmos pela vida, pelo dia a dia, ainda assim nós nos levantaremos e seremos colocados de pé, melhor dizendo, pelo Senhor, que nos segurará pela mão, nos tomará pela mão e nos colocará de pé mais uma vez, porque a palavra dele diz que nós poderemos cair, mas nós não ficaremos prostrados, não ficaremos no chão. Agora, se a minha natureza carnal vencer, eu não conseguirei sobreviver. Se você que está aqui nesta noite não sabe que natureza sua que vai vencer, não sabe como que está a sua vida espiritual, se qualquer coisinha, só um ratinho que aparece, qualquer rato que aparece, você já vai largando tudo, esquece que é crente, esquece que é fiel, esquece que é dizimista, esquece que é obreiro, esquece que é qualquer coisa e vai atrás do rato. Talvez você esteja precisando de Deus nesta noite, falar com Ele, buscar nele, se quebrantar diante dEle. Quando nós falamos de quebrantamento, é um coração quebrado. Alguém que é quebrantado é que tem um coração quebrado, um coração que pode ser partido, um coração que mesmo se for jogado no pó, porque a Bíblia diz que nós somos do pó, mas o melhor lugar que nós estaremos é quando nós reconhecemos essa natureza nossa e mais uma vez nós nos jogamos no pó, porque quando nós somos pó, Deus pode nos pegar aquele monte de pó, juntar nas mãos dele, colocar um pouco das águas espirituais, da unção de Deus na nossa vida, fazer aquele barro, mexer aquele barro, fazer um barro ali e começar a fazer de nós novamente algo valoroso, algo glorioso, algo que nos dá prazer. Nesta noite eu quero orar. Esta noite eu quero orar. Talvez a gente... É muito mais fácil a gente... Muito mais prático a gente receber oração para que Deus possa fazer tanta coisa na nossa vida, nos prosperar, nos curar, abrir uma porta de emprego, abrir oportunidades para nós, sarar a nossa família, sarar a nossa casa. Mas é muito difícil. Por isso que é tão difícil às vezes pregar. Porque se eu pregasse somente o que eu quisesse, eu iria pregar para fazer sucesso.
na igreja. Eu iria pregar para você sair daqui com um coração leve. Eu iria pregar para que você saísse daqui e amanhã querer comprar um carro novo, de tanta alegria, de tanto gozo na sua alma. Isso é bom, mas isso não nos leva a refletir o verdadeiro viver na presença de Deus. Eu quero orar com você hoje. Você hoje que precisa ser fortalecido, que você precisa ser revigorado, que você precisa que Deus te fortaleça em todas as áreas da sua vida. Eu quero orar com você hoje. Você que às vezes não tem conseguido cumprir aquilo que você promete diante de Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, porque eu quero orar e Deus vai honrar você. Eu não queria que nenhuma pessoa ficasse envergonhada, mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Tem alguém assim que gostaria de receber uma oração para ser fortalecido na sua fé? Podem vir. Tem alguém aqui entre nós que você ainda não é crente, você ainda não fez uma confissão dizendo para Deus que você gostaria de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui entre nós que ainda não é crente e gostaria de fazer uma oração? Eu gostaria de orar por você nesta noite. Tem alguém assim? Levanta sua mão assim, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Não. É bom nós olharmos nos momentos de mais carência da minha vida, é onde que eu mais ouvi Deus falar. Nos momentos mais carentes, mais miseráveis da vida, é onde que mais eu ouvi Deus falar comigo. Eu quero orar por esses irmãos, por essas irmãs que estão aqui, pessoas carentes, pessoas que precisam. Não é que você não precise, mas eles estão precisando mais do que você. Nesse momento eles colocaram no coração que querem algo diferente, não se importaram, e era exatamente o que eu pensava no meu coração. Eu quero orar com cada um de vocês nesta noite, e vocês vão sair daqui fortalecidos, revigorados pelo Senhor. Valeu a pena vocês estarem aqui nesta noite. Valeu a pena vocês darem esse passo de fé. Valeu a pena vocês olharem para a presença do Espírito de Deus nesta noite e sentirem-se tocados por Ele. Eu quero orar nesta noite. Põe a mão de vocês no coração. Amado Deus, nesta noite, ó Pai, eu quero te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor realiza. Ó Deus, obrigado porque nós ainda podemos confiar no Senhor, ó Pai. Meu Deus, a nossa vida, a nossa carne, meu Deus, ela é podre. A nossa vida, meu Deus, sem o Senhor nós não somos nada. Isaías diz que as nossas virtudes são como trapos de imundícia, ó Pai. Nós não somos nada, nós carecemos da Tua misericórdia. A Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos, ó Deus. Deus abençoa cada um dos Teus filhos, dos Teus servos que estão aqui nesse momento, ó Pai. Estão aqui à frente, deram um passo porque disseram que precisam de algo especial do Senhor. Eu não sei, eu não entendo, não compreendo o que seja, ó Pai,
mas eu sei que se eu orar, se nós orarmos, o Senhor estará agindo na vida de cada um deles, mudando a história, mudando todas as coisas, ó Pai. Eu creio assim, desta maneira, por isso eu oro a Ti, ó Pai, dizendo obrigado, Senhor. Guarda a vida de cada um, fortalece a vida de cada um, Senhor. Deus, que nenhuma acusação do mal, nenhuma acusação do inimigo possa tirar a alegria, possa tirar a paz, possa romper compromissos de fidelidade com o Senhor, ó Pai, mas que eles sejam esses valentes que o Senhor tem separado para grandes obras, ó Pai, da Tua seara, naquilo que o Senhor precisa e naquilo que o Senhor necessita, ó Pai. Nesta noite eu abençoo os Teus filhos, ó Pai. Eu quero abençoar, meu Deus, a Tua igreja de uma maneira geral. Eu quero abençoar os Teus filhos nesta noite, ó Deus, dizendo que cada um, meu Deus, seja fortalecido também, seja revigorados em Ti, ó Pai, que o Senhor possa fazer nas vidas de cada um deles grandes coisas, que possam ter experiências marcantes, que venham fazer parte das suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos nesta noite, agradecidos por todas as coisas, agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.